Às vezes o destino encontra formas estranhas de nos chamar. Eu só queria chegar a um compromisso naquele dia. Mas acabei pegando um Uber que mudaria tudo. O motorista parecia normal, até me dizer para onde estava indo. E naquele instante, percebi que estávamos indo para o mesmo lugar, o velório do meu amigo de infância. Coincidência? Ou algo que o tempo estava tentando consertar? Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. Às vezes eu me pergunto quantas coincidências a gente precisa viver até entender que talvez nenhuma delas seja só coincidência. Era uma quinta-feira comum, dessas em que a vida parece seguir no automático. Eu tinha dormido mal, acordado atrasado e só queria que o dia passasse logo. Estava chovendo, uma chuva fina, insistente, dessas que fazem o mundo parecer mais lento, quase pensativo. O som dos pingos batendo no vidro do meu apartamento era quase hipnótico. Eu tinha um compromisso do outro lado da cidade e como o trânsito estava insuportável, decidi chamar um Uber. Peguei o celular, abri o aplicativo e deixei o destino salvo de sempre. Rua das Laranjeiras, número 78, onde ficava o escritório de um cliente antigo. Mas o curioso é que, por algum motivo que eu não soube explicar na hora, minha mão tremia um pouco quando cliquei em confirmar corrida. Não era nervosismo. Era algo diferente, uma sensação de desconforto leve, como se eu estivesse prestes a participar de algo que ainda não fazia sentido. O carro chegou em menos de 3 minutos. Era um sedã preto, limpo, discreto. O motorista parecia ter uns 40 e poucos anos, barba por fazer, olhar tranquilo, tinha um ar de quem carrega o peso de muitas conversas guardadas. Assim que entrei, ele virou levemente o rosto, deu um sorriso discreto e disse: "Boa tarde, tudo bem?" Respondi que sim. Ele olhou pelo retrovisor e perguntou: "Rua das Laranjeiras, né?" Assenti com a cabeça. E o carro partiu, cortando a chuva que caía como véu sobre a cidade. Nos primeiros minutos, seguimos em silêncio. O rádio estava desligado, e o único som era o barulho do limpador de para-brisa, ritmado, quase melancólico. Eu observava as ruas passando, pessoas apressadas com guarda-chuvas coloridos, a pressa dos dias que se repetem. E foi então que ele quebrou o silêncio com uma pergunta aparentemente banal. "Você vai para um velório também?" Eu me virei um pouco, confuso. "Como assim?" perguntei. Ele manteve o olhar na estrada e respondeu com a naturalidade de quem fala sobre o tempo. "É que o endereço que apareceu para mim é o mesmo da Capela São Bento. Lá costuma ter velórios. Achei que você estava indo para o mesmo lugar que eu." Na hora, achei estranho. Olhei para o aplicativo, e de fato, o endereço não era mais o do meu cliente. O destino tinha mudado. No mapa, o ponto final era Capela São Bento, Rua das Laranjeiras, 78. Por um instante, achei que eu tivesse digitado errado. Mas não, eu tinha o costume de usar o mesmo endereço salvo há meses. Mesmo assim, achei melhor não criar caso. Disse apenas: "Que coincidência, eu conheço esse lugar, já estive lá faz muito tempo." Ele sorriu de leve. "Coincidências são só o jeito que o universo tem de rir da gente", respondeu, com uma voz calma, quase filosófica. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Seguimos o trajeto, e aos poucos, o clima dentro do carro começou a mudar. Não era medo, mas uma sensação de que o acaso estava me levando a algum tipo de reencontro, e não apenas com um lugar. O motorista falava pouco, mas cada vez que abria a boca, parecia dizer algo que tinha mais peso do que deveria. "Hoje é dia de despedida para muita gente", comentou de repente. "Tem coisas que a gente só entende quando chega a hora de deixar ir." Eu o encarei pelo retrovisor.
Ele parecia saber algo, como se aquele trajeto tivesse um propósito maior. Você conhecia a pessoa do velório? Perguntei, sem saber por quê. Ele assentiu devagar. Conhecia. Velho amigo meu. A gente estudou junto, mas a vida acabou separando. Sabe como é? Eu senti um arrepio involuntário. Engraçado, respondi. Eu também perdi um amigo de infância esses dias. O velório é amanhã, lá no mesmo bairro. Ele virou o rosto por um instante, me olhando com um tipo de surpresa calma. É mesmo? Como ele se chamava? Hesitei por um momento antes de responder. Rafael. Rafael Soares. O motorista apertou o volante, e o som do limpador pareceu cessar por um segundo. O carro continuou em frente, mas o ar ficou pesado. Ele respirou fundo e disse, com um tom quase quebrado. É para ele que eu tô indo agora. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. O barulho da chuva, o ronco do motor, tudo pareceu se apagar ao redor. Eu olhava para o motorista tentando entender se tinha ouvido certo. Como assim para ele? Perguntei quase num sussurro. Ele respirou fundo, manteve os olhos fixos na estrada e respondeu com uma voz rouca e embargada. O velório é do Rafael Soares. Fiquei sabendo ontem à noite. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Era impossível. Eu não tinha comentado nada sobre a data, nem sobre o nome completo dele. E o destino que apareceu no aplicativo era exatamente o da capela onde o corpo seria velado. Meu coração começou a bater mais rápido. Você conhecia ele como? Perguntei, tentando manter a calma. O motorista ajeitou o retrovisor, olhou-me por um instante e respondeu. Estudamos juntos no primário, era meu melhor amigo. A gente se afastou quando eu me mudei de bairro, mas ele sempre foi uma das pessoas mais leais que conheci. Fiquei em silêncio por um tempo, encarando as gotas escorrendo pelo vidro. Era como se o universo tivesse decidido brincar comigo. Eu também havia estudado com Rafael, também tinha sido meu melhor amigo de infância. As lembranças vieram de forma involuntária, nós dois jogando bola descalços na rua de terra, construindo carrinhos de rolimã, apostando quem chegava primeiro na esquina. Rafael tinha um riso fácil, daqueles que contagiavam, e um coração que parecia sempre pronto para ajudar. Mas a vida, como sempre faz, nos separou cedo. Eu segui meu caminho, faculdade, trabalho, responsabilidades. Ele ficou no bairro, montou uma oficina mecânica. De vez em quando eu via alguma foto dele nas redes sociais, nada que sugerisse o que estava por vir. Ele morreu como? Perguntei, com um nó na garganta. O motorista engoliu em seco. Infarto. A palavra saiu seca, curta. Tinha só 42 anos. Eu olhei pela janela. A cidade passava embaçada pela chuva, como se o tempo se curvasse diante daquela coincidência impossível. O motorista suspirou. Engraçado, né? Faz mais de 20 anos que eu não o via, e justo hoje, o aplicativo me joga pra lá. Parece que alguém quis que você fosse, murmurei. Ele sorriu com tristeza. Ou quis que nós dois fôssemos. Por um momento, nos olhamos pelo retrovisor, e ali, naquele instante, havia algo que nenhuma palavra conseguia explicar. Dois estranhos, unidos por um mesmo ponto no passado. Dois caminhos que se cruzavam no exato dia em que uma parte da infância morria de vez. O carro seguiu por avenidas que eu conhecia bem, cada esquina parecia acender uma lembrança. A sorveteria onde eu e Rafael íamos depois da escola. O campinho de futebol que hoje era um estacionamento. A banca de jornal que ainda resistia, com o mesmo dono envelhecido. Sabe o que é mais estranho? Disse o motorista quebrando o silêncio. Eu nem ia dirigir hoje. Tinha decidido ficar em casa. Mas acordei com uma sensação, não sei explicar, tipo uma voz me dizendo, sai, pega o carro, vai trabalhar.
Eu também não ia sair, respondi. Só peguei o Uber porque o ônibus atrasou e chovia demais. Ele deu uma risada curta. E olha só onde a gente veio parar. O trajeto parecia se estender além do comum. Cada farol fechado era como uma pausa para lembrar. Eu via flashes da infância, o sorriso de Rafael, a correria, o cheiro de terra molhada depois da chuva. Tudo se misturava com o presente, como se as fronteiras entre ontem e hoje tivessem se dissolvido. Em um momento, o motorista diminuiu a velocidade. Eu lembro do dia que ele quebrou o braço caindo da árvore da escola. Eu fiquei com ele até a ambulância chegar. Ele chorava de dor, mas ainda tentava fazer piada. Sorri de leve. Eu também estava lá. Fui eu quem correu para chamar a diretora. Ele olhou para mim, surpreso. Então era você? Assenti. E ali, naquele segundo, algo se alinhou dentro de mim, como se dois pedaços de uma história antiga finalmente se encaixassem depois de décadas. Eu nunca esqueci aquele dia, ele disse. O Rafael falava que você era o mais rápido da turma. E ele era o mais teimoso, respondi rindo com um nó na garganta. O carro seguiu em frente, e por um instante, o peso do destino pareceu mais leve. Quando faltavam poucos quarteirões para a capela, o motorista abaixou um pouco o som do limpador, e um silêncio quase reverente tomou conta do carro. Ele disse, com a voz embargada: Sabe, acho que o Rafael gostava de juntar as pessoas. Mesmo sem estar mais aqui, ele conseguiu fazer isso de novo. Olhei pela janela e vi a fachada da capela surgindo à frente, com suas luzes amareladas refletindo no asfalto molhado. Talvez ele nunca tenha deixado de guiar a gente, murmurei. O motorista encostou o carro em frente ao portão. A chuva tinha virado garoa. Pessoas entravam e saíam da capela em silêncio. O ar tinha aquele cheiro agridoce de flores e tempo. Você vai entrar? Ele perguntou. Hesitei. Eu não tinha planejado aquilo, não estava vestido para velório, não tinha flores, não tinha preparo emocional, mas algo dentro de mim dizia que eu devia. Vou sim, respondi. Acho que eu preciso. Ele desligou o motor, respirou fundo e disse: Então vamos juntos. Entrar na capela foi como atravessar uma fronteira invisível. O barulho da chuva ficou lá fora, e um silêncio denso tomou conta do ambiente. O cheiro de flores misturado ao perfume das velas queimando, criava uma sensação de intemporalidade, como se aquele lugar existisse fora do tempo. As luzes eram suaves, amareladas, pessoas sentadas em fileiras, rostos abatidos, olhares perdidos. Alguns soluços discretos quebravam o silêncio de vez em quando, como se o ar carregasse o peso de 1000 lembranças. O motorista caminhou ao meu lado. Nenhum de nós falava. Parecia que as palavras, ali, não tinham mais serventia. Quando vi o caixão, senti o estômago revirar. Mesmo depois de tantos anos, eu reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Rafael. O mesmo sorriso calmo, agora imóvel. O mesmo traço leve nas sobrancelhas, o mesmo formato do rosto, só o tempo e a ausência de vida haviam mudado o resto. Eu me aproximei devagar, e uma lembrança invadiu minha mente, nós dois com 10 anos deitados na calçada olhando as nuvens, tentando adivinhar formas no céu. Ele tinha dito algo que eu nunca esqueci. Um dia, se a gente se perder, o céu vai dar um jeito de juntar a gente de novo. Na época, soou como uma frase infantil. Agora, ecoava dentro de mim como uma promessa cumprida. Senti um nó se formar na garganta. O motorista parou ao meu lado, tirou o boné e baixou a cabeça. As mãos dele tremiam. Eu não consegui ir vê-lo no hospital, ele disse baixinho. Fiquei sabendo só depois, mas eu precisava vir. Assenti, sem conseguir responder. Apenas fiquei ali, parado, observando. E foi então que percebi algo que me fez prender a respiração.
Sobre o caixão, entre as flores, havia uma foto antiga, uma imagem já desbotada, com 3 garotos sorrindo de orelha a orelha. Eu, Rafael e o motorista. Meu corpo inteiro gelou. Olhei para ele, confuso. Ele também encarava a foto com o mesmo espanto calado. Meu Deus, ele murmurou, essa foto. Eu tentei lembrar. Então tudo voltou. Era o dia do campeonato de futebol da escola, 1992. A professora tirou aquela foto depois que o Rafael fez o gol da vitória. Nós 3 tínhamos prometido que, quando crescêssemos, íamos nos reencontrar naquele mesmo campo, um dia para jogar de novo, nem que fosse só por brincadeira. Mas o tempo correu, como sempre corre. E o reencontro nunca aconteceu. Até agora. Eu me lembro disso, disse ele com os olhos marejados. Eu morava na rua de cima da sua casa, lembra? Depois minha família se mudou para outro bairro. Eu o encarei, tentando encaixar as peças daquele quebra-cabeça improvável. Eu lembro, vagamente, você era o André, não era? Ele assentiu. André, o mesmo. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. E por um instante, senti que o ar dentro da capela se transformava. Como se a presença de Rafael ainda estivesse ali, assistindo, satisfeito por finalmente cumprir o que havia prometido quando éramos apenas crianças. Ficamos em silêncio diante do caixão. 2 pessoas que a vida separou, unidas novamente pela morte de um amigo, e por um destino que parecia ter se escrito muito antes de qualquer aplicativo de transporte existir. A mãe de Rafael se aproximou devagar. Ela me reconheceu primeiro. Você é o Marcelo, não é? Perguntou, com a voz trêmula. Ele falava de você de vez em quando. Dizia que você era o mais sonhador da turma. Senti os olhos encherem. Eu não sabia que ele ainda lembrava. Ela sorriu com tristeza. Ele lembrava, e dizia que, se pudesse escolher, gostaria de se despedir dos amigos de infância juntos, como no começo de tudo. Engoli em seco. Olhei para André, que limpava discretamente as lágrimas. Aquela frase parecia ecoar o que ambos estávamos vivendo. A cerimônia foi breve, mas intensa. Em determinado momento, o padre falou sobre destino, sobre reencontros que não são obra do acaso. Eu olhei para o motorista e percebi que ele também estava olhando para mim. Nenhum de nós precisou dizer nada. Sabíamos que algo ali tinha acontecido por um motivo. Depois da despedida, saímos da capela e ficamos sob o toldo observando a chuva que voltava a cair, fina, suave. O vento trazia o cheiro de flores e terra molhada. Engraçado, disse André olhando para o céu. Ele sempre odiou chuva, mas acho que hoje ele teria gostado. Talvez seja o jeito dele de fazer a gente lembrar que tá tudo bem, respondi. Ficamos ali por um tempo, em silêncio. 2 adultos tentando entender algo que não cabia na lógica, mas que fazia sentido no coração. Antes de irmos embora, André abriu o porta-luvas do carro e tirou uma pequena caixa de madeira. Eu ia deixar isso com a família dele, disse abrindo devagar. Mas agora acho que devia ficar com nós 2. Dentro, havia uma bola de gude azul, gasta pelo tempo. Ele me deu essa quando éramos pequenos. Disse que era para dar sorte, que toda vez que a gente olhasse para ela, ia lembrar do outro. Agarrei aquela pequena esfera com as mãos e senti um calor estranho, familiar, percorrer meus dedos. Ele também me deu uma igual, falei, mas eu perdi a minha há anos. André sorriu. Então talvez ele tenha dado as 2 para o mesmo destino. Nos despedimos com um abraço longo, silencioso. Não havia mais o que dizer. Enquanto o carro se afastava, fiquei ali, parado na calçada molhada, olhando a capela. A sensação era de que algo dentro de mim tinha se fechado e ao mesmo tempo se curado. Mais tarde, já em casa, sentei na cama e olhei a bola de gude sob a luz do abajur. A cor azul refletia um brilho suave, quase pulsante,
como se carregasse um fragmento de lembrança dentro dela. E então percebi algo que me arrepiou de leve. No reflexo do vidro, por um breve instante, juro que vi o rosto do Rafael sorrindo, o mesmo sorriso de infância, sereno, tranquilo. Não era medo. Era paz. Senti vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Peguei o celular, abri o aplicativo de corridas e procurei o histórico da viagem. Mas o nome do motorista não estava lá. Nenhum registro. Nenhum trajeto salvo. A tela mostrava apenas uma mensagem. Corrida não concluída. Olhei novamente para a bola de gude e sussurrei. Tá bem, Rafa, a gente se encontrou de novo. E pela primeira vez em muitos anos, adormeci com a sensação de que o destino, ou talvez algo além dele, tinha finalmente cumprido seu papel.